amigo de nossas almas, querido Clarencio, patrono, Senhor, da casa a qual todos nós amamos e somos filiados. Queridos benfeitores espirituais, Senhor, que possamos nesta noite, Mestre, cada vez mais estudarmos essa doutrina de amor e de luz. E assim, Senhor Jesus, cada vez mais nos reformarmos espiritualmente e moralmente. E assim, Senhor, crescermos sempre, sempre, porque este é o objetivo da nossa encarnação. Que a paz do Mestre Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, possa nos iluminar, possa nos equilibrar, Senhor, e possa nos pacificar. E pedimos a proteção a Deus, a Jesus, aos benfeitores espirituais e ao nosso querido Clarencio, para darmos por iniciado o estudo, Senhor, do Evangelho segundo o Espiritismo. Que assim seja, e graças a Deus. Então, meus amigos, hoje nós estaremos falando sobre 156 anos da criação do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa obra que para todos nós, quando Kardec ele vai escrever, né, junto sempre aos amigos espirituais superiores, ele vai trazer para nós nesta obra, nessa belíssima obra, as passagens evangélicas do Cristo, né, contidas na Bíblia, e também ele vai trazer para nós, aos nossos corações, todo o refrigério, todo o equilíbrio e toda a paz que precisamos. Porque sempre quando abrimos o Evangelho, nós sentimos uma tranquilidade no nosso coração. Porque no Evangelho está contido o ensinamento de Jesus. Então, esse livro que Kardec traz para a gente, e a sua divulgação foi no dia 15 de abril de 1864, Kardec traz ao mundo a moral e traz para nós como nós, espíritos imortais, devemos estar na nossa encarnação. Quando ele escreve esse livro, Kardec se isola e ele faz um trabalho totalmente ali bem minucioso, porque ele sabia que seria uma obra que iria revolucionar. E uma das preocupações de Kardec era com o clero. E os espíritos falam para ele, na comunicação do dia 9 de agosto de 1863, um ano antes, que Kardec tivesse fé, tivesse força e tivesse coragem, que o clero, sim, iria muitas das vezes blasfemar e gritar, mas que Kardec se mantivesse firme, porque o Espírito de verdade, que sabemos que é o nosso querido Mestre Jesus, estaria o orientando e assim estaria o ajudando nesta nova criação. A doutrina espírita, meus irmãos, traz para a gente todo o conforto, todo o amparo, toda a sustentação espiritual. Esse livro, Evangelho para Todos Nós, é um livro de cabeceira, porque nele nós encontramos toda a paz necessária. Quando estamos nos nossos momentos de dificuldades, de angústias, devemos recorrer a esse livro, que é um livro sagrado. Esse livro, Kardec, quando publica, ele traz para a gente a certeza: o Cristo está com vocês. Certeza que todos nós devemos ter. Ainda mais momentos como esse que nós estamos passando, por essa pandemia do Covid-19, nós nunca devemos esquecer da ação de Jesus, da ação dos amigos espirituais juntos a cada um de nós. Já sabemos, através da doutrina espírita, que nada acontece por acaso. Já sabemos, através da doutrina espírita, que somos espíritos imortais. E somos espíritos que já trilhamos vários caminhos. Viemos de várias e várias encarnações. E estamos aqui, agora, nesse momento, tendo mais uma oportunidade para crescermos espiritualmente.
Então, que a gente não tenha medo, que a gente não tenha dúvida, que tenhamos sempre força, que tenhamos coragem, assim como Kardec. Porque a cada livro que Kardec escreveu, a cada livro que ele publicou, todas as situações que ele passou durante a encarnação não foram situações fáceis, mas ele tinha fé. Ele tinha fé nos espíritos. Ele sabia que todos esses escritos que ele estaria trazendo iriam revolucionar, sim. Como qualquer nova doutrina que chegue, nova entre aspas, mas qualquer nova informação que chegue acaba mexendo com uma sociedade. Mas Kardec sabia que aquelas informações que ele trazia em cada livro seriam de grande utilidade para os espíritos imortais. E aqui estamos nós hoje, em pleno século XXI, encontrando a consolação, a esperança através do Evangelho. Por isso que quando eu comecei o estudo da noite de hoje, eu escolhi o Cristo Consolador. Porque esse capítulo, particularmente, eu considero como um dos capítulos que Jesus nos coloca no colo. Jesus está dizendo para a gente, me sigam. E quando ele fala para a gente a questão do jugo leve, que por mais que tenhamos dores que são necessárias para o nosso crescimento espiritual, elas vão passar. Mas nós precisamos ter serenidade, ter calma e equilíbrio. Aí, assim, as situações passam de uma forma mais tranquila. E aqui mais à frente, nesse próprio item do Evangelho, ele vai falar do Consolador prometido. Quando Jesus fala, se me amais, observareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao meu Pai, que Jesus coloca para gente, e ele enviará um outro Consolador para que fique eternamente convosco. Nós já sabemos que esse Consolador é a doutrina, porque todos nós somos espíritos imortais. Todos nós iremos reencarnar. Todos nós iremos desencarnar. Todos nós veremos a vida espiritual. Todos nós veremos a vida material. Isso é inerente a todos os espíritos que estão aqui no planeta Terra, em outros planetas também, até chegarmos à perfeição absoluta, sem mais essa necessidade da reencarnação, sem mais essa necessidade de sofrer provas, porque estaremos de acordo e seguindo a lei de Deus, descrita no Livro dos Espíritos, na questão 614, quando Kardec pergunta o que se deve entender por lei divina, ou lei da natureza. E aí os espíritos colocam para gente, é a lei divina, e o homem só é infeliz quando dela se afasta. Então o Evangelho ele traz para gente todos ensinamentos necessários para que nós alcancemos a nossa felicidade, para que nós modifiquemos a nossa postura enquanto espíritos imortais na atual encarnação. O Evangelho, ele nos traz o roteiro do crescimento. O Evangelho é o roteiro para o espírito não mais sentir dor, quando você entende o que está sendo detalhado aqui. Sabemos que todos nós estamos no esforço. Sim, estamos no esforço. Mas sabemos também que temos guias espirituais que estão ali, ó, nos amparando, nos abraçando e nos sustentando. Quando Kardec ele está escrevendo o Evangelho segundo o Espiritismo, nessa comunicação que eu falei para vocês anteriormente, que está no Obras Póstumas, no dia 9 de agosto de 1863, ele pergunta o seguinte para os espíritos: o que pensar da nova obra em que trabalho nesse momento? Falando sobre o Evangelho.
E vamos ler só um pouquinho que os Espíritos falam aqui. Este livro da doutrina terá uma influência considerável. Aí aborda questões capitais e não somente o mundo religioso encontrará nele as máximas que lhe são necessárias, mas a vida prática das nações nele aurirá excelentes instruções. Que instruções são essas? Instruções de vida, do bom viver, do bem viver. Fizeste bem em abordar as questões de alta moral prática, do ponto de vista dos interesses gerais, dos interesses sociais e dos interesses religiosos. A dúvida deve ser destruída. A Terra e suas populações civilizadas estão prontas. Já há bastante tempo que os amigos de além-túmulo a arrotearam lança, pois a semente que te confiamos, porque já é tempo que a Terra gravite na ordem radiante das esferas e que saia, enfim, da penumbra e dos nevoeiros intelectuais. Termina a tua obra e conta com a proteção do teu guia, de todos nós, e com o auxílio devotado de teus mais fiéis espíritos, em cujo número queira sempre incluir-me. Então, olha o que os espíritos estão falando ali para Kardec. Era uma obra que iria revolucionar os nossos pensamentos, nossos sentimentos perante ao mundo. Aqui você vai encontrar citações evangélicas contidas no Evangelho, na Boa Nova, que falam para gente sobre o seguinte: meu reino não é deste mundo, fazendo uma alusão que o espírito, para ser feliz, ele não pode ter somente o seu olhar para as questões materiais. Enquanto nós estamos na matéria, é necessário sim usufruirmos da matéria, mas temos que ter o nosso olhar além da matéria. Jesus veio falar isso para a gente. E aqui no Evangelho também encontramos passagem: há muitas moradas na casa do meu Pai, mostrando alusões de diversos mundos, com as suas diversas condições físicas, necessidades, habitados, que vai desde mundo primitivos até mundos divinos, mundos celestes. No Evangelho nós também encontramos: ninguém pode ver o reino de Deus sem nascer de novo. A questão da reencarnação, de nós estarmos aqui e aproveitarmos a nossa encarnação, de nós estarmos aqui e estarmos junto com o Evangelho do Cristo, para assim ascendermos espiritualmente. Bem-aventurados aflitos, mostrando para nós que as situações não vão ser fáceis, porque todos nós estamos e precisamos nos reeducar, porque a lei de Deus é educativa, nos reeducar na lei de Deus, mas Ele vem nos consolar, Ele vem nos amparar. Esse maravilhoso livro fala para a gente também sobre a questão, como eu li agora, o Cristo Consolador, que é o capítulo que Jesus, me chama como um irmão mais velho e nos coloca no colo. Bem-aventurados os pobres de espírito, dizer para nós que tenhamos fé, tenhamos força, os mansos e pacíficos, que tenhamos mais brandura no nosso dia a dia, no nosso caminhar. Fala para nós a importância da caridade, a importância de observar o outro, a importância de sermos a luz para um companheiro que está necessitado desse amparo. E nesse momento que nós estamos vivendo, existem inúmeras oportunidades de fazermos o bem. Inúmeras oportunidades estão sendo ofertadas de olharmos para o outro, de vermos as necessidades do outro, de nos colocarmos no lugar do outro, fazendo as nossas orações, pedindo a Deus um amparo por todos os nossos irmãos de caminhada, pedindo a Deus um amparo para os nossos governantes, para que eles possam tomar as melhores decisões cabíveis a qual momento que nós nos encontramos. Podemos muitas das vezes doar algum mantimento, alguma questão,
mas todos nós somos importantes nesse momento para ajudarmos o plano espiritual no combate a essa situação que nós estamos vendo, porque é uma situação de educação para todos nós. Infringimos durante muito tempo e continuamos em pleno esse século infringindo as leis. E está chegando o momento de estarmos unidos às leis. Só há um caminho, meus irmãos, da felicidade. É com Jesus sempre. Então, Kardec, devemos muito agradecer esse espírito pela coragem que ele sempre teve, pela fé que ele teve, pela dedicação que ele teve ao escrever todos esses livros para nós. Nós, o que estamos fazendo com tantas essas informações que nós temos? Não dá mais, companheiros, para só ficar nos livros, só lermos. A instrução é importante, sim, mas o que vai fazer a gente crescer é o bem que eu pratico, é os meus atos, é o meu olhar, é o que eu falo, é o que eu sinto, é o que eu emano, porque a gente sabe que o espírito irradia. Estejamos nós encarnados ou desencarnados, nós estamos sempre irradiando. Então, que a nossa irradiação ela possa ser de amor, que a nossa irradiação possa ser de tranquilidade, que a nossa irradiação possa ser sempre para o bem. Sim, terá alguns momentos que nós, muitas das vezes, iremos ficar vigilantes, mas que não sejam constantes essas vigilâncias. E que possamos, nos momentos da invigilância, percebermos e modificarmos o nosso padrão vibratório. Porque depende da gente o nosso crescimento. Ninguém vai poder crescer por nós. As pessoas nos auxiliam, mas quem escolhe sempre somos cada um de nós. E esse momento devemos orar muito a Deus, pedir muito amparo a Deus, pedir muita força a Deus e ter a certeza, tudo isso vai passar. Porque tudo passa, como a nossa mãe Maria Santíssima, Maria de Nazaré. Tudo passa, companheiros. Os momentos são de aprendizado. Todos nós precisamos aprender, progredir, crescer, modificar pensamentos, modificar atitudes, modificar sentimentos. Então as situações elas chegam para nos transformar, para fazer com que a gente saia um pouco da gente e se veja como espírito imortal, que é o que realmente nós somos, e assim nos modificarmos sempre. Porque todas as situações que nos acontecem no nosso dia a dia é para o nosso bem. Mesmo que naquele momento a gente não consiga enxergar isso. Mas com a maturidade espiritual, nós vamos conseguir entender que as situações são sempre para o nosso bem. Sempre, sempre, sempre. Que Jesus possa sempre nos amparar, nos abençoar, nos equilibrar, nos pacificar. Temos a certeza de que Jesus, governador deste planeta, confia em cada um de nós. Jesus, ele confia nos seus irmãos. Ele sabe que todos nós passaremos por essa fase mais amadurecidos e mais firmes na proposta do Evangelho. Eu sempre gosto muito, para mim, foi a personificação viva da transformação, que foi Paulo. Que nós possamos fazermos como Paulo, quando Jesus chama a cada um de nós. Esses acontecimentos é Jesus nos chamando. O que vocês vão fazer agora com ele? Vão ter medo? Vão temer? Ou vão acreditar? Vão ter fé? Vão ter coragem?
E assim como Paulo, a gente possa falar: Jesus, o que queres que eu faça? Mas siga realmente. Que a nossa fé não seja tão titubeante, que a nossa fé seja mais robusta, mais firme. Estamos tendo a oportunidade de crescermos, que o nosso olhar ele mude mediante as situações da vida, que não olhemos a vida com pessimismo, que não olhemos a vida com desgosto, não, que olhemos a vida como um grande aprendizado. A cada dia nós temos uma oportunidade, temos um livro nas nossas mãos, que podemos escrever e reescrever a nossa história a cada dia que a gente acorda, a cada dia que a gente levanta. É uma oportunidade de escrevermos uma história diferente do nosso passado, muitas das vezes tenebroso. Que tenhamos coragem, que as nossas palavras sejam sempre de ânimo, de fé, de paz. Precisamos agora seguir o Mestre. O espírita o cristão precisa se colocar sempre a serviço do Cristo. E esse livro nos dá toda a sustentação para continuarmos, para caminharmos, para termos ânimo. São essas as palavras que a gente precisa estar sempre reforçando no nosso coração. É muito bom estudar a doutrina espírita. É muito bom entender sobre a imortalidade. É muito bom entendermos e percebermos que para eu ser feliz depende das minhas atitudes, depende das minhas escolhas. A doutrina, ela nos coloca livres para escolhermos o nosso destino. Temos o livre-arbítrio. Sabemos que o livre-arbítrio é a capacidade da escolha, mas sabemos também que a cada escolha terá uma consequência, ação e reação. E a doutrina, ela vem mostrar pra gente quanto mais escolhas boas, belas vamos fazendo, mais nós vamos ser felizes. Menos situações de dores vamos ter que passar, porque já vamos ter aprendido com Cristo. É o Cristo que nos chama. É o Cristo que está sempre ao nosso lado. Que nós possamos sempre acreditarmos em Deus, na sua bondade, na sua misericórdia e na sua luz que nos ilumina. Por maior que possa ser o caminho, sempre há uma luz no fim. Essa luz é Jesus, que estende os seus braços, chamando a todos nós. Ele acredita na gente. Ele acredita na nossa evolução. E Kardec, esse maravilhoso professor, nos trouxe todos esses livros, junto a essa pleide de amigos espirituais, para nos mostrar, através de diversas mensagens, o caminho da nossa felicidade. Basta estudarmos, nos esforçarmos e praticarmos. Essa é a lei. Esse é o objetivo de estarmos aqui hoje e sempre, em qualquer local que nós estejamos. Sejamos a luz, sejamos a esperança na vida do outro. Levemos a paz, levemos o amor. Que a bandeira do Cristo possa ser estendida por nós como um amor, e não mais com discórdias, não mais com raiva, que possamos deixar esses sentimentos de lado e que possamos acreditar, vivenciar o amor.
e que nesse momento possamos agradecer a Deus pela nossa encarnação, possamos agradecer a Deus por tudo que temos, possamos agradecer a Deus pelas nossas famílias, possamos agradecer a Deus pela vida, possamos agradecer a Deus pelos estudos e que possamos agradecer a Deus por essa casa de Ministro Clarence. Embora está fechada por alguns momentos, porque devemos respeitar todas as orientações governamentais, os próprios espíritos orientam em relação a isso, mas sabemos que o coração de cada um de nós está junto a essa casa. E Clarence percebe os nossos sentimentos e nos tutela também. Porque todos nós vamos fazendo ligação com essa casa abençoada. E com certeza estaremos daqui a pouco, novamente, dando prosseguimento aos nossos estudos, dando prosseguimento ao nosso trabalho, às nossas tarefas, com amor, mas muito mais amadurecidos, muito mais firmes no Evangelho, depois de todas essas situações que irão passar. Mestre Jesus, amigos espirituais, que possamos agradecer, Senhor, a todas as benéficas que recebemos nesta noite abençoada. Que possamos, Senhor Jesus, termos coragem, que possamos, Senhor Jesus, continuarmos firmes na proposta da renovação, na proposta do crescimento espiritual. Abençoe, Mestre Jesus, o nosso mundo, que neste momento passe, Senhor, por essas situações necessárias para o nosso crescimento espiritual, mas que Tu, Mestre, abrace a cada um dos nossos irmãos de caminhada e que fique, Senhor, em cada lar, em cada coração, junto a cada um dos encarnados, Senhor, nos dando coragem e nos dando perseverança e fé. Que a paz do Mestre Jesus pacifique os nossos corações. Que a paz de Deus nos envolva em luzes, em amor e em equilíbrio, Senhor. Muito obrigada, Mestre Jesus. Muito obrigada por essa doutrina. Muito obrigada, Kardec, por esse Evangelho, junto com Jesus. Que assim seja e graças a Deus.